mais um dia de Pricecast. E hoje eu tô aqui com o meu co-host aqui, o Wilson. Para aquele que não me conhece, Fábio Pinheiro. Wilson, hoje vai ser um baita de um episódio, Wilson. Hoje vai ser brabo. Nossa! Hoje vai ser brabo. Tem o pessoal de Price que eu já quero dar uma dica aí. Pega papel e caneta e anota, porque hoje vai ser polêmico. Poxa, eu, atrás dos bastidores, eu tava ali já anotando, já aprendi um monte. Wilson, e aí? Eu acho o seguinte, pega papel e caneta, senta a bunda na cadeira, porque hoje tem conteúdo, o nosso convidado tem um conteúdo valiosíssimo, inclusive para ajudar as pessoas a entender algumas coisas que a gente está ouvindo por aí, que a gente tem uma vaga noção do que é. Esse cara hoje vai pôr a bola no chão para ajudar todo mundo. Tudo quanto é lugar que eu passo, o pessoal fica assim, e a precificação dinâmica, como é que é? Dá pra fazer, não dá pra fazer? Não, é um mito. Precificação dinâmica é só quem mexe todo dia. Precificação dinâmica, cara, eu bugo, fico parado pensando assim, eu entro nessa seara, não é nessa seara. Então hoje a gente trouxe a pessoa pra entrar nessa seara. É o cara. Então está conosco aqui e que aceitou o convite para poder estar aqui com mais de 20 anos de experiência em Price. Atualmente ele é o diretor executivo de Revenue e Precificação da Gol. Está conosco aqui o Renato Mendonça. Obrigado, Renato. Valeu, gente. Obrigado pelo convite. Muito bacana essa iniciativa de vocês de unir a comunidade Price em mais um conteúdo aqui. Para quem está começando, é muito bacana ver as reflexões que esse podcast aqui desperta, cara. Muito legal pelo convite. Obrigado, viu? Muito obrigado. Ô, Wilson, já começa pela polêmica, eu guardo para daqui a pouco. Eu começo com polêmica. A gente começa sempre com o pé na porta. Sempre com o pé na porta. Pé na porta e soco na cara. A última pergunta a gente deixa pro final, pro pessoal saber. Vocês vão saber hoje qual é o melhor horário para comprar passagem, não vai? Isso aí. Fica até o final. Fica até o final. Fica Se não ficar até o final, não vai saber o melhor horário. Eu já sei, já tô me preparando, fica até o final. Mas, Wilson, e aí? Qual é a pergunta que a gente começa? Faz aí. Primeira pergunta. Manda. Como que você caiu em pricing, velho? Porque pricing, ninguém nasce e fala, eu serei um pricer quando eu crescer. Nunca ouvi. E você, a gente sabe que também, como a gente aqui, é da época do Jurassic Pricing, né? Exatamente. Então, como que você caiu nessa área e como que você se desenvolveu até aqui? Cara, na verdade, eu comecei com planejamento estratégico, planejamento tático, inteligência de mercado na siderurgia, em cimenteira, né? Então, trabalhei em outras indústrias, me formei em administração, morei fora do Brasil, na Índia, na China. Teve aquela etapa de vida que todo mundo vai fazer umas reflexões. E aí, quando nessas áreas que eu trabalhei anteriormente, eu tinha uma habilidade de análise forte, né? Então, fazer recomendações sobre como é que seria a melhor estratégia anual para determinada região ali da Gerdau, por exemplo, que eu trabalhava na época, da Votorantim, qual que seria o melhor jeito de estimar ali um determinado tamanho de um mercado ali da Votorantim Cimentos na época. E aí eu voltei para a Gerdau e recebi o convite depois de alguns anos de ir para precificação na indústria aérea. Eu falei, nossa, mas, cara, meu skill tá aqui, né? Com planejamento estratégico, inteligência de mercado, precificação. E com planejamento estratégico você fala, olha, você abre... eu quero aumentar uma margem, eu vou para receita ou vou para custo? Dentro de custo tem ali N processos, dentro de receita, N de tipos de produto. Tem um leque muito grande. Eu falei, mas trabalhar com preço? Mas é só uma variável. Será que tem muita coisa para fazer ali? Aí eu aceitei o convite, conversei com as pessoas na entrevista e fui. E aí, quando eu comecei a ver, o primeiro choque que eu tinha, antes eu só dava recomendação. Eu falei assim, olha, a melhor estratégia aqui para uma área de logística, para uma área financeira, para uma área de marketing é mais ou menos essa. E eu sempre dependia de alguém para implementar, né? E às vezes o diretor, o gerente da área queria, às vezes não queria implementar. E aí, o primeiro choque que eu tive assim, agora eu dou a recomendação e eu posso implementar? Agora ficou divertido, né? Tô com a faca e com o queijo na mão. Então, eu costumo falar que a gente tem o bônus e o ônus de uma equipe de análise, porque a gente entende o porquê das decisões, e a gente tem o bônus e o ônus de um vendedor, que é assim, o gostinho de conseguir fazer, implementar aquela meta, né? E buscar a meta. E aí a gente tem a pressão de um vendedor, que o mercado pode estar caindo, e você não tem nada a ver com aquilo, mas a pressão não interessa, eu quero ter aquela receita. E a gente tem o ônus também de uma equipe de análise, que é, de uma maneira rápida, entender qual que é a estratégia, que não é trivial, né? Então, foi aí que eu caí por meio de meu skill de análise, né? Para uma área como essa, e me diverti muito porque agora eu posso pegar e implementar as ações das recomendações que eu tenho, que o meu time tem.
Muito bom. Caramba, muito legal. Quem diria, hein? O cara aprende e arrebenta. Pra você que tá aí pensando, né? Que, poxa, eu fui pra uma trilha de carreira de indústria, assim, nunca vou chegar em aviação, nunca vou chegar em outro segmento. Olha, tá aí o Renato aí, quem diria a carreira que ele fez foi parar em aviação e hoje vai revelar pra gente alguns segredos. Opa, aqui, né? Vamos lá. Renato, eu queria começar com a seguinte pergunta para você nos ajudar a desmistificar o conceito A aí. Como funciona a precificação em aviação? Porque, poxa, aviação, aonde tudo começou, conta essa historinha aí e conceitua aí a precificação em aviação, por favor. Legal. Quando eu converso com pessoas de outras indústrias, eu vejo como é diferente, né? E aí eu fui parando ao longo do tempo para entender o que aconteceu na aviação. Que na aviação começou muito antes, começou na década de 70 com a American Airlines. Naquela época teve a liberação dos preços de vendas nos Estados Unidos, então tinham poucos níveis de vendas, aí houve a liberação do preço das passagens nos Estados Unidos. O Brasil passou por esse processo lá para 2000, que quando surgiu a Gol, então houve também esse movimento de liberação das passagens. E quando houve a liberação do preço, tem a pergunta primordial: qual é o preço que eu cobro? Aí você fala, se eu cobrar aqui 3 preços de 100, 500 mil dólares, eu estou otimizando? Aí você começa a fazer sistemas que vão ali buscando otimizar qual que é o preço ideal, né? E aí surgiram os níveis de preços que viraram classes tarifárias. Então, quando vocês veem o preço de uma empresa aérea, em todos os casos hoje em dia a gente tem uma tabela de preços que ali tem empresas que têm 10, tem empresas que têm 20 níveis, tem uma tabela de preços por trás que vai trafegando. Então, os sistemas primordiais, eles falam, qual é a tabela, quais são os níveis de preço da tabela que vai me levar à receita ótima. Isso começou lá na década de 70. E é engraçado que eu também falo que a indústria ela já começou no e-commerce nessa hora, porque você nunca vai até a empresa aérea, né, até o aeroporto para comprar a passagem. Então, desde essa época tem sistemas, tem um sistema grande chamado TPCO, que é onde todas as empresas informam quais são os níveis de tarifa, quais são os preços, quais são os assentos disponíveis por nível de preço. Começou lá atrás. Lá para a década de 90, passou por uma grande reformulação, porque na década de 90 surgiram as empresas low cost. Então surgiram primeiro fora do Brasil, então houve uma reinvenção das áreas de pricing, porque antes essa tabela de preços que facilmente você podia alcançar uma rentabilidade não era mais suficiente, porque o teu concorrente tinha metade do preço, tinha um terço de vantagem competitiva de preço, por exemplo, né? Então, aí nessa época, quando você olha para o mercado americano, várias empresas passaram por fusões, por aquisições, houve uma consolidação do mercado americano. Isso aconteceu no Brasil quando a Gol entrou. A Gol entrou diante dessa ideia, vamos formar a low cost brasileira, né? Então, a Gol começou com um modelo super aderente ali ao modelo low cost, e aí houve o fim da Varig, o fim da VASP, foi tudo nessa época. Então, quando você olha ali pro histórico da aviação no Brasil, a cada 2 anos tem uma fusão, tem uma aquisição, tem alguma empresa quebrando, né? Recentemente a gente teve a Avianca aqui no Brasil, no ano retrasado a ITA também. Então, isso acontece. Então, essa liberação por que eu acho quais são os fatores que levaram ao desenvolvimento do revenue na aviação tão rápido? Primeiro, o produto é comoditizado, né? Então, assim, claro que tem uma preferência pela empresa aérea, tem uma preferência pelo horário, tem alguns fatores de atração, mas tem ali o fator preço é um fator de super importância, né? Outro fator, o volume de passageiros. Por exemplo, a Gol transporta mais ou menos 30 milhões de passageiros por ano. Então, a gente tem muito volume de dados para fazer uma precificação estatística, né? Outro fator é um mercado de muito risco, né? Então, quando você pega e quer colocar uma aeronave a mais, não é super dificultoso colocar uma aeronave a mais no mercado. Você pega, faz um leasing, se você vai ter uma boa condição ou não no leasing é um outro ponto, mas você consegue ter uma capacidade. E uma vez que você tem capacidade adicional, um voo a mais, cara, só te resta vender. E aí, se você não vende, você tem uma margem baixa, então é um mercado muito arriscado. Então, tem esses fatores ali, e junto com a comparabilidade, né, com a internet, lá para década de 2000, a gente teve ali um crescimento do nível de comparação de preços. Então, isso levou ao desenvolvimento, assim, cada real a mais faz a diferença. Então, como é que eu faço sistemas que vão mostrar onde eu posso cobrar esse real a mais num voo, já que o produto é parecido, que os timetables são parecidos, como é que eu faço esse real a mais? Então, aí surgiu essa precificação da aviação que tem esses sistemas de otimização históricos e hoje estão passando por transformações, né? Então, essa é mais ou menos assim que surgiu. Aí eu posso também falar como é que funciona dentro, como é que é dividido um departamento de aviação, né? De precificação na aviação. Cara, uma aula, hein? Eu ia perguntar, deixa eu bater palma no final, né? Mas eu ia perguntar exatamente isso.
são muitas variáveis e hoje o fator tecnologia está cada vez mais presente, né? Então, como é que funciona a estrutura exatamente de um departamento de precificação? Porque a gente entende que, pelo que você fala, existem funções diferentes para que a gente possa chegar num resultado otimizado, né? Como é que está estruturado mais ou menos? Primeiro, os departamentos de pricing na aviação eles são bem maiores do que na média das indústrias. Na Gol, por exemplo, a gente tem cerca de 70 pessoas trabalhando com precificação e revenue, e dessas 70, mais da metade são analistas, né, que fazem uma função de realmente colocar o preço e qual que é o número de assentos disponíveis, né? 70 pessoas, corta aqui. Vocês têm noção? 70 pessoas trabalhando com precificação em aviação. Caramba, a analista, mas quando você fala é de olhar a oportunidade mesmo, de preço, para preço. Exatamente. Os analistas eles são divididos em duas funções, tá? A gente tem um analista de precificação, que ele olha para qual que é a tabela de preço por produto. O que é o produto na indústria aérea? É uma origem e destino. Então, por exemplo, o consumidor que está indo aqui de Congonhas para Santos Dumont, ele tem um perfil. Por exemplo, boa parte deles tem um perfil corporativo, que compra dentro da curta antecedência, que quer uma flexibilização, quer ter várias opções de horários. Esse é um produto, esse é um perfil de consumidor e que tem normalmente uma baixa sensibilidade ao preço. Ele tem ali, são perfis corporativos, né? A empresa está pagando, por exemplo, né? Um passageiro ali que está indo do Galeão para Fortaleza já é completamente diferente. Então a gente tem uma alta representatividade de consumidores viajando a lazer, com crianças, com famílias, que tem flexibilidade de data para viajar, flexibilidade de horário para comprar, então é completamente diferente. Então, o que é um produto para aviação? Apesar de ser a mesma aeronave que eventualmente está fazendo com o Santos Dumont e o Galeão Fortaleza, é a mesma aeronave, é o mesmo assento, a mesma capacitação da tripulação, mas o consumidor, a predisposição a pagar do consumidor é diferente. Então, isso direciona o que é o produto. Então, tem o produtos corporativos, produtos híbridos, produtos lazer. E eu estou falando agora de dois mercados diretos, né? Porque a Gol tem voo direto para essas duas origens e destinos. Só que eu tenho as combinações, que são as conexões. Então, a Gol, por exemplo, opera para 200 mercados diretos, mas se a gente coloca as combinações entre eles, a gente não tem Porto Alegre e Porto Velho. A pessoa tem que fazer uma conexão. Então, as conexões também são consumidores com predisposições a pagar com origens e destinos. Então, são mais ou menos 3 mil combinações. Então, a gente está precificando ali mais ou menos 3 mil produtos para 330 dias para N voos. Então, o analista de precificação, ele olha para cada um desses produtos, os mais relevantes, né, que compõem 20% dos mercados, mas que compõem 50% da receita. A gente olha no detalhe, dia a dia. Os demais, a gente tem regras, né, parâmetros que a gente coloca essa precificação, mas a gente olha ali para aquilo para colocar qual é a tabela de preço ótima. Essa é a função desse analista. E eu tenho um analista de inventário, né, um analista de revenue management, porque a partir dessa tabela ele fala assim, olha, apesar de ser a mesma tabela no meu Congonhas Santos Dumont numa quarta-feira às 6 da tarde, toda quarta-feira ter essa mesma tabela, qual que é o preço da tabela que eu vou cobrar? Né? Então essa é a função desse analista. O que ele faz ali? Ele pega e olha, essa quarta-feira, apesar de ser um dia normalmente de baixa demanda, uma quarta-feira, essa está acima da média, eu quero cobrar um preço intermediário. Essa aqui está muito ruim, eu cobro um preço mais baixo. Então esse analista ele fica olhando voo a voo. E o que é melhor? Eu cobrar no Congonhas Santos Dumont, eu vou cobrar esse preço para alguém que vai fazer Brasília, Congonhas Santos Dumont, eu vou reservar assento para esse consumidor de conexão, eu vou reservar esse assento para o passageiro local. Então tem uma função de otimização de sistema, porque o analista de origem e destino, ele otimiza origem e destino, mas a Gol tem que rentabilizar o sistema. Então, como é que eu olho para o que rentabiliza o sistema? Posso ter prejuízo aqui, mas eu tenho ganho na outra perna. Então, como é que essas coisas se compensam? Então, são esses dois tipos de função primordiais e eles têm muitos sistemas para ajudar. Sistemas de otimização de origem e destino, sistema de otimização total. Então, esses sistemas estão em constante reformulação. Então, é uma aventura ali como é que a gente compõe esse departamento de 70 pessoas, né? Esse tema é interessante que você falou. No final do dia, ele não está buscando otimização só de uma origem e destino, mas sim do sistema. Ou seja, ele está vendo o que me gera... É um mix. É como se fosse um mix. E eu estou tentando fazer um depara para outras empresas aqui, porque
perceba, né, o que o Renato falou, que para mim é bem interessante. É uma discussão estratégica que já foi definida. Exato. O papel do analista lá é buscar uma otimização do sistema e não só aqui. Às vezes aqui, origem e destino, aqui eu vou perder, ou fazendo paralelo, né, Wilson, que você falou, no mix, às vezes eu vou perder a rentabilidade de um, vai ser um pouco menor, mas se eu olhar com uma ótica de sistema... Se você olhar o teu pedido como um todo, ele tem uma margem saudável no fim do dia. E isso é bem resolvido, do tipo assim, isso foi uma definição que tomou em um dado momento estratégica? Quando a gente vê o desdobramento da meta de receita da empresa, a meta de receita nasce do objetivo de guidance financeiro que nasce ali da margem. Então, esse é o objetivo do departamento. Aí, a partir disso, a gente desdobra as metas por região, por cluster, por analista, e a gente vai acompanhando isso aí mês a mês. Então é muito bem resolvido que o objetivo é otimizar o sistema. Tanto é que a meta de um analista, quando a gente desdobra, eventualmente eu tenho um cluster que dá prejuízo, porque a meta é distribuída proporcionalmente ao que aquele cluster pode contribuir. E ele sustenta voos, colabora para voos de outros clusters, por exemplo, né? Então tem essa meta sistêmica. Eu posso fazer um paralelo aqui? Claro. Aquilo que a gente está discutindo até em off outro dia, é como uma empresa que ela dispõe de vários produtos, né? Ele tem um produto que é a linha de combate dele, né? Onde não necessariamente ele vai ter uma margem boa, ou ele vai ter, às vezes, uma margem ruim, né? Só que ele absorve todo o custo fixo da empresa. E aí os demais produtos, eles vão rentabilizar. Ou seja, esse cara que a gente chama de boi de piranha, né? Você vai sacrificar esse cara para que a gente possa otimizar os nossos custos fixos e beneficiar a empresa como um todo. É mais ou menos assim que mais funciona? ou menos assim. A gente tem, por exemplo, as regiões do sul do Brasil, as pequenas cidades, né, os mercados regionais, né, que não são as capitais, eles são mercados mais difíceis, mas eles são essenciais para rentabilizar os grandes troncos, né, do Guarulhos Nordeste, Guarulhos Sul. Então esses grandes troncos são precificados e com a colaboração desses outros mercados pequenos. Fala um pouquinho mais sobre, você começou a falar um pouquinho sobre KPI, fala um pouquinho mais sobre processo da aviação lá de precificação e KPIs que você acha interessante aí, Renato. Legal. Sim, quando eu estava falando das funções, né, de precificação e gestão de inventário, mas para fazer isso, a gente tem que ter muito enraizado qual que é o know-how, né? Qual que é o método, o que é valor, por que a gente, o que faz sentido agregar, o que a gente agrega de valor na hora de fazer uma gestão de receita. Então, por exemplo, por trás desses sistemas que eu falei, tem alguns conceitos-chave. Então, por exemplo, em precificação por origem de destino, a gente tem metodologias e, por exemplo, uma matriz que fala assim, olha, qual é a força da Gol nesta origem de destino? Supondo que seja uma origem de destino onde eu tenho 5 frequências, o meu concorrente mais próximo tem 2 e o outro tem uma frequência. Então, se o consumidor quiser ter opção de horário, a Gol é muito forte. E em outros mercados pode acontecer o contrário. Onde a gente é menor, a Gol é fraca, os horários não são bons, por exemplo. Então, isso direciona esse conceito que existe valor em eu ter várias opções para o consumidor. Esse é um conceito que tem que estar lá no sistema. Então, em origens e destinos onde eu tenho um alto valor, eu vou ter price points mais altos e vou me posicionar acima da concorrência. Então, isso a gente até atrela um grupo de KPIs que a gente chama de KPIs estratégicos. O que é estratégico para o revenue? Atribuir o valor da precificação está atrelado ao valor agregado daquele produto. Então, se eu tenho valor, eu vou lá colocar acima, senão eu coloco abaixo. Tem um outro grupo de KPIs que tem muito ali na aviação, por trás dos sistemas que a gente usa, são KPIs estatísticos. Então, quando eu tomo uma decisão, um sistema de otimização, que dá, olha, deveria ter esses 11 price points aqui, eu implemento eles na prática, a minha precificação está aderente à sugestão estatística, o nível de erro do método estatístico ele é baixo comparando forecast contra o realizado. Então, a gente agrega valor quando a gente respeita o valor do produto, a estratégia. A gente agrega valor quando a gente respeita a estatística, tem uma alta aderência à estatística. E a gente tem outros indicadores que são atrelados a indicadores táticos. O que é um indicador tático? Bom, eu tenho como estratégia chegar mais cheio no voo na antecedência 60 antes da partida. Eu estou executando essa estratégia? Então, a minha regra de negócio está sendo executada? Essa é uma pergunta. O meu posicionamento versus competidor
ele está sendo executado na prática, no aspecto tático, ele está sendo executado. Então, são os indicadores táticos. A minha regra de negócio está sendo executada. E tem os indicadores operacionais, que eles dizem respeito a tempo de execução, está sendo executado de uma maneira rápida, e o nível de erro ele é baixo. Então, essa metodologia de a gente de saber o que é a função de pricing, qual que é o processo de pricing, como a gente agrega valor, ela está por trás desses sistemas de otimização que eu falei. O Renato, eu me lembro que uma vez eu fui fazer um benchmark com você e você mostrou uma tabela. Tabela não, um gráfico que eu achei bem interessante. Eu acho que a turminha aqui não tem nem noção que vale a pena compartilhar. Que era mais ou menos tempo para lotar o voo. E aí uma curva, que era uma curva teórica até 300 e poucos dias. Como é que era essa curva teórica de alocação? E que o preço, essa daqui, eu sei com certeza vocês evoluíram pra caramba, porque isso faz muito tempo. Mas ainda existe isso? E se você puder explicar um pouquinho como é que é essa matriz, eu acho que vai abrir a mente da galera aí. Legal. Essa matriz, na aviação ela é bastante comum, que ela vai medindo, de acordo com a antecedência, dias da partida, então 330 dias da partida quando a gente abre o voo para venda, até o dia 0, como é que a taxa de ocupação ela vai evoluindo ali ao longo do tempo, né? Então, por que ela é importante? Porque se eu estiver muito acima do meu esperado, eu tenho que cobrar preços mais caros, porque aí eu tenho que, para conseguir rentabilizar mais, porque ele está acima da expectativa, ou tenho que abrir preços mais baratos quando estiver acontecendo o contrário, né? Então ela é uma ferramenta importante para a gente, é como se fosse um atingir metas, né? Porque a partir do momento que a gente define qual é a estratégia, qual é a meta, aí a gente fala assim, mas como é que eu atinjo ela? Eu vou atingir essa tarifa média se eu cobrar um pouco do nível mais baixo, 30% do nível mais baixo, 20% do segundo, aí eu vou crescendo. Então é como se eu fosse um gerenciamento de mix-alvo, talvez para uma indústria de bens de consumo, um assortment, né, qual que é o mix que eu quero ali ter de produtos. Então, esse mix eu vou controlando ao longo do tempo, e isso não faz eu esperar o dia da partida para saber se meu voo deu resultado ou não. Às vezes eu sei que da antecedência 90, olha, fecha esses níveis de preço mais baixo aí, porque senão a gente não vai ter aceito para antecedência 0. Então é como se eu não precisasse esperar o dia da partida para realmente alcançar a minha meta e tomar as ações ali de contramedidas, que pode ser aumentar ou baixar preço. Eventualmente o mercado está indo muito mal, eu cancelo esses voos porque não tem demanda suficiente, tem N ações ali que podem ser tomadas. Ou seja, na realidade é um monitoramento que te possibilita não necessariamente você seguir aquela que você tem que ter sempre o menor preço. Né? Você consegue, na realidade, achar um ponto de preço ótimo onde você não oferta um desconto excessivo para quem não precisa. Né? E pelo contrário, você consegue capturar a disposição de pagar, né? E através da disposição de pagar você vai determinar o preço. É mais ou menos assim que funciona. E esse é o principal driver, né, que a gente tem, né? A gente sabe, a aviação é um mercado super concorrido, a gente movimenta preços até 10, 12 vezes por dia, normalmente são pelo menos 2 vezes por dia. A gente muda o preço tanto mudando a tabela de preço, 2, 4, 8 vezes por dia, quanto mudando qual que é o preço da tabela. Então isso é real time com o sistema e com o ser humano, né? Com o analista fazendo isso. E esse é o principal driver, né? Porque o que acontece? Eu vou gerenciando a minha curva de preços, curva de rentabilidade com o fim de atingir a minha meta. E aí, a gente sabe que a concorrência na aviação ela é super voraz, né? Então a gente tem ali, se a gente desce o preço, o concorrente desce junto. Então tem um movimento ali de concorrência muito forte. Mas a concorrência ela não é o meu principal driver, né? Eu vou entender se faz sentido eu seguir a concorrência ou não a partir da performance do meu voo. Então, voos que eu estou indo muito bem, eu não preciso necessariamente seguir a estratégia do meu concorrente, e voos que eu não estou indo, aí eu tenho que prestar mais atenção na concorrência. Então, é tudo isso ao mesmo tempo. Qual que é o valor do produto, qual que é a sugestão estatística, qual que é o preço do meu concorrente, se eu estou atingindo a margem ou não, tudo isso funcionando ao mesmo tempo para essa equipe tomar as decisões. Olha, isso dá um corte, hein? Poxa! E aproveitando, você que está aí vendo, que está anotando, espero, já clica aí, né? Clica aí, curte a gente, compartilha esse conteúdo, porque, isso aqui é um MBA de precificação dinâmica, pelo amor de Deus. Ô Wilson, depois que o Renato falou, na minha visão, existe um framework conceitual que eu vejo todo mundo falando de precificação, que ou você está precificando cost base, então você está pegando lá o seu custo e está chegando no seu preço, ou você está fazendo uma precificação por base em competidor, ou você está olhando uma precificação por valor percebido. Se esse é o único framework, a pergunta é, aonde mora a precificação dinâmica? E aí eu vou falar a minha visão. Eu queria ouvir aí também do Renato aí. A minha visão é,
ou a precificação dinâmica, ela está buscando um equilíbrio de tudo isso, porque não necessariamente, como o Renato acabou de falar, eu preciso respeitar o meu posicionamento de estar abaixo do competidor, ou ele está morando dentro do capítulo de valor percebido, porque no final do dia o valor percebido, eu estou tentando estimar ele com base numa curva teórica de ocupação, e toda vez que isso está acelerado, eu estou falando, então existe algum valor percebido maior que existe uma pretensão a pagar, e por isso eu estou calibrando o preço, ou então tem um quarto movimento aqui, uma quarta caixinha aqui. Então, assim, eu queria ouvir aí, Renato, e na sua visão, aonde mora a precificação dinâmica? Na minha opinião, a precificação dinâmica, ela na aviação, ela engloba todos esses componentes, né? Porque tudo começa ali numa estratégia olhando para o produto. Se aquele produto ele tem um valor mais percebido mais alto, mais baixo, aquilo se transcreve ali na precificação. Aí a gente pega e vai respeitando a curva de bookings. Só que aí eu não estou me comportando de acordo com a margem esperada, porque aquele valor percebido, a gente coloca um atingir metas, vamos dizer assim, para atingir a meta de receita e a margem da empresa. Se eu não estou atingindo aquela margem esperada, aí eu começo, faz sentido neste grupo de mercados olhar para o concorrente, mas também nesse grupo de mercados, nesse grupo de voos, não é todo voo que eu vou olhar para o concorrente. Por exemplo, do sul do Brasil para São Paulo, no domingo à noite, geralmente são voos de alta demanda. Então, eu posso até falar assim, olha, meu Florianópolis, São Paulo, eu quero ficar mais competitivo contra o concorrente. Só que não são em todos os voos, são os voos onde realmente eu não tenho essa alta demanda como os voos do meio da semana que precisam de estímulo. Então, no fundo, a precificação dinâmica, ela está olhando qual que é a margem da empresa, qual que é o valor agregado do produto, em quais produtos eu preciso ou não estar aderente ao meu concorrente, e aí eu faço essa otimização, aí qual é o nível de preço que eu vou cobrar. Muito bom. Então, ela mora no meio. Ela mora no meio. Ela mora no meio buscando esse equilíbrio aí. E aí, se ela mora no meio, olhando dessa forma e dessa ótica, tem um espaço para muita gente, sim, pensar em fazer precificação dinâmica. Sempre tem. Porque precificação dinâmica, Renato, tem que ser exatamente para conceituar na sua visão. Precificação dinâmica é a empresa que faz todo dia, mexe o preço? Ou depende? Ou depende? Acho que depende, porque a gente tem qual que é o ciclo de compra, né? Quanto tempo você olha para uma indústria ali sei lá, mais atrelada ao agronegócio, o ciclo de compra é super longo. Então, ser dinâmico nesse ciclo de compra, assim, eu mudo o preço a cada ciclo de compra, isso é um período muito longo, muito extenso. Na aviação, esse dinamismo ele acontece intraday, né? São várias vezes ao dia, mas eu diria que o dinamismo está muito mais atrelado a qual que é o ciclo de compra, de quanto e quanto tempo a demanda vai se repetir do que realmente atrelado ali a tal um preço a cada minuto, né? É muito teste AB, né? Funciona, não funciona, capturei, não capturei. E sem contar que ainda tem uma outra conversa assim, olha, o que é o dinamismo? Ele está atrelado a regras de negócio que elas por si só mudam ou estão atrelados até a compras contextuais, né? O que está acontecendo no real time nas ferramentas de varejo, de shopping, por exemplo. Né? Você tocou num ponto importante, eu queria já começar a caminhar para lá. Então, assim, sobre analytics, sobre inteligência artificial, assim... Tá demorando. E eu queria que você... Eu sei que você hoje está operando com muita coisa, mas no final do dia, assim, rolava um Excelzinho lá? Rola... Existe ainda o SAP, Sistema Avançado de Planilha. Porque a galera está pensando, 70 pessoas, aperta um botão aqui, roda tudo, painel lindo e bonito. Então, assim, rola ou não rola, Renato? Fala aí. Olha... Ou rolava lá atrás? Até eu me aposentar, para mim Excel é vida. Assim, por mais que me entreguem um Power BI, a gente tem que ter, né, sistemas. Hoje em dia tem muita gente programando em Python, outras linguagens, a gente já está fazendo isso também. Mas, cara, o analista de price no final assim, putz, deixa eu exportar aqui para colocar os filtros, fazer uma tabela dinâmica e ver o comportamento. Então, isso eu acho que sempre vai fazer parte, mas não como, acho que assim, o que é core, né? O que são sistemas robustos, esses aí funcionam em back-end, na nuvem, com os sistemas de otimização estatística que são robustos. Agora, essa parte do Excel, ele sempre vai acontecer porque essa é uma ferramenta prática de você fazer pequenas manipulações customizadas de dados. Então, acho que a gente tem que, na verdade, mesclar essas duas coisas. Né? Eu vi um comentário uma vez que falava mais ou menos o seguinte, ó, o dia que a humanidade terminar, ela vai estar registrada e vai ter um inventário que vai ser registrado no Excel. Ele ainda vai existir. Então, para quem está pensando aí que na aviação não tem Excel, então rola os Excelzinho aí. Mas dá um zoom aí sobre o Analytics aí. Acho que a gente é muito bacana essa revolução que a gente passou nos últimos 10 anos com Analytics, porque a gente consegue fazer dentro da empresa, a gente tem uma capacidade de processamento e sistêmico que não tinha antes, né? Então,
Na aviação, como é que a gente começou? Década de 70 e tudo mais, com sistemas que olhavam para metodologias de time series, mas metodologias mais simples. Aí quando a gente fazia uma clusterização via K-means, que não é, que hoje em dia a gente tem outros métodos de clusterização, então eram sistemas muito mais legados e dependendo de fornecedores externos super robustos, e que entregavam ferramentas de prateleira para todo mundo. De 10 anos para cá, isso começou a mudar e a gente consegue mesclar ferramentas internas, que são super boas também, e também fornecedores externos que também se modernizaram, né? Então, para onde a gente está caminhando agora? Antes a gente olhava só para a série histórica, porque não tinha condição de incorporar dado, nem existiam esses dados contextuais. Então, como é que foi essa curva de bookings dos voos dos últimos 2 anos, dos últimas 52 semanas? E aí como é que aquilo se comportou? E aí, com base nisso, o preço deveria ser esse, ou a otimização deveria ser aquela. Hoje em dia a gente está caminhando para várias revoluções tecnológicas, onde, por exemplo, incorporar dados real-time de compra. Então, assim, como é que estão os dados de vendas nos últimos dias? Está se comportando de acordo com o histórico? Como é que estão os dados de busca e conversão? Qual que é o preço do concorrente real-time? Então, esses sistemas eles estão olhando contextualmente. Olha, a minha estatística diz isso, legada, né? A histórica diz isso. Mas com base nesses dados históricos real-time, qual que deveria ser? E ainda você consegue colocar, por exemplo, testes AB na ponta, testando leves incrementos, leves reduções de preço para ver como é que aquilo ali se comporta. Então tem essa nova onda chegando e a indústria já está se adaptando. Então, por exemplo, esses 11 níveis de preço que eu falei, 20 níveis, ela está caminhando para ser uma precificação contínua, não ter mais níveis pré-estabelecidos de preço. Hoje em dia tem ganhado cada vez mais importância o nível de receita auxiliar da empresa. Então, por exemplo, antes a receita de tickets, ela respondia pela maior parte da receita da empresa. Hoje em dia, a marcação do assento, onde você poder fazer antecipação, poder fazer cancelamento. Então, tem várias receitas auxiliares, bagagem ali que começam a compor. Quando a gente pega uma empresa low cost, boa parte, né, dos ganhos de uma empresa low cost vem dessa receita auxiliar. Então, isso está vindo graças ali a uma necessidade mercadológica unindo a tecnologia que permite fazer sistemas contextuais responsivos que estão revolucionando a indústria. Cara, quando você fala de... Olha só, o tanto de variáveis e recursos que tem, e você tem 70 pessoas no teu time, certo? Nossa. Cara, como que você prepara o teu time para poder gerenciar isso tudo, para eles poderem pilotar o carrinho ali, para que você possa atingir o teu objetivo estratégico? Não é só contratar uma pessoa boa de Excel e... Um ninja, né? Você tem que ter um ninja. Não é isso não? Que estudou em escola XYZ, contrata de Excel e vai e toca sozinho, não é isso não? Pois vamos ver o que o Renato disse pra gente. Cara, esse é um super desafio para áreas de precificação como um todo, que é formar uma equipe de precificação, né? E a indústria, ela passou por um período muito difícil na pandemia, né? A gente teve no auge da pandemia, nos primeiros meses, era uma queda de 90%, né, do volume de passageiros, né? 90%, 95%. Imagina uma área de precificação com 95% de queda na demanda. Era muito difícil. E aí houve ali um turnover muito grande nessa época, então hoje as empresas estão passando por uma nova fase, hein? Os times reformulados, a Gol também se enquadra nisso, né? E o que eu acho mais difícil, né, o que a gente tem que mais zelar, porque apesar de eu ter sistemas estatísticos, apesar de a gente poder ter ali módulos de treinamento, né, isso sempre tem que ser aprimorado, o X da questão na hora de você formar um time de precificação é desenvolver a capacidade crítica. Porque assim, não é, olha, como é que eu vou desempenhar uma linha de produção, vai da etapa A, etapa B, aperta o botão, assim. Eu tenho que fazer a pessoa aprender assim. O que é valor? O que é estratégia? Onde faz sentido eu deixar de vender na antecedência longa, fazer uma aposta na curta? E se aquilo não vier, como é que eu faço o que é uma análise de causa raiz? Porque, por exemplo, se a minha tarifa média está mais baixa, pode ser por causa porque eu tenho mais mix de antecedência longa do que curta, porque eu tenho mais passageiros de conexão do que passageiros de voos diretos. Pode ser que eu vendi mais para segmentos lazer do que para segmentos corporativos. Então, eu tenho uma investigação de causa raiz complexa. Então, esse desenvolvimento da capacidade de julgamento crítico, para mim, é o principal. A pessoa entender assim, olha, a minha função aqui não é pegar e ver se o sistema está, se ele está acima da curva ou abaixo da curva. É saber por que ele tem que estar, por que ele está acima da curva e por que está abaixo e o que eu faço a partir disso. Então, uma pergunta, a nossa função de maximização de receita, ela é eterna, né? Como é que eu pego e nunca tá bom, né? Como é que eu bati minha meta, como é que eu posso aumentar ainda aquela minha meta? Então, a gente tem diversas práticas, desde como é que é a estrutura do departamento que vai atender esse método, né? Então, como eu falei, são 70 pessoas, mas 40% do time, mais ou menos, está dedicado para
formulação de processos, quais são as melhores práticas, adequação de sistemas, reformulação de sistemas e qual que é a melhor operação que eu posso ter. Então tem ali um time que vai olhando ali para a operação e para o longo prazo da área. Então qual que é a estrutura que vai se adequar? Como é que eu monto módulos de capacitação? Então tem uma parte de treinamento que sempre é uma coisa, como é que eu treino? Eu faço on the job, eu faço treinamentos formais. E como é que os treinamentos formais não se tornam obsoletos? Como é que eu reconheço esse time? Porque para esse time, quando você contrata pessoas com capacidade de julgamento crítico, ainda mais com você pega esse pessoal na casa dos 20, 25, 30 anos de idade, se você não tá o desafio e essa pessoa não se sente tendo realização, em breve a pessoa vai se sentir estagnada, que aquilo não é suficiente para ela e vai querer sair da empresa. Então como é que você prova? Olha, não, seu nível de análise está legal, mas você ainda tem que evoluir. Uma análise sofisticada envolve gráficos de dispersão, envolve modelagem, envolve simulações, te colocar, então você está ficando bom nisso, eu vou te colocar num projeto para mostrar aqui como é que pode ser para direcionar uma outra área. Então quando a gente olha para a gestão de pessoas dentro do que a gente faz, a gente olha para a estrutura, olha para qual que é o perfil que a gente quer contratar no recrutamento e seleção, como é que eu vou avaliar essas pessoas, como é que eu vou treinar essas pessoas, como é que eu vou reconhecer um programa de remuneração dedicado ali para reconhecer os meus desempenhos, como é que o líder vai estar acompanhando, e para as pessoas que já estão prontas, os talentos que estão prontos para a próxima etapa, programa de mentoring, como é que expõe outros líderes. Tudo isso é por quê? Porque se a gente quer alguém que é crítico, essa pessoa vai ser crítica com tudo. A pessoa vai ser crítica com ela mesma, com a empresa. Então, assim, como é que a gente colabora para ouvir essas pessoas, amadurecer profissionalmente e mantê-las dentro da empresa? Então, é um time que dá trabalho, mas vale a pena. Esse tema que o Renato falou é bem de verdade. Se a gente quer contratar gente crítica para fazer um trabalho crítico, ela vai ser crítica também com as outras processos dentro da organização. E como é que a gente pega essas pessoas para poder ajudar também a evoluir o próprio processo da organização. Exatamente. Do caramba, hein? Ajuda você a ter uma evolução constante. Exatamente. E Renato, você falou num tema que eu não posso deixar de perguntar aqui. Porque você tocou nele sobre receitas adicionais. E, cara, quando eu vou... Para mim, uma grande referência de receita adicional é quando eu vou no cinema, que eu falo assim, hoje a pipoca tá saindo quase o mesmo valor do ticket. E pergunta que não quer calar. Hoje a representatividade da receita, ela é o quê? Pequenininha ou ela já é expressiva? Estamos falando de 1%, estamos falando de 100, 70%. Como é que é isso na sua visão? Acho que as empresas hoje em dia, acho que pelo menos 10% da receita, elas vêm de receitas auxiliares. E quando você olha para uma low cost, 50% das receitas 50? aí... porque você pega uma empresa europeia ali, uma Ryanair, uma EasyJet, que o preço ali em euros, ele é muito baixo. Muito da receita, ela vem desse tipo de receita auxiliar, né? Então... E como na aviação o custo fixo ele é dado, né? Então a gente tem o custo do aeroporto, a gente tem o custo da tripulação, o custo administrativo, o leasing do avião ele vai vir de qualquer jeito, né? O que é variável ali é o custo do combustível, a hora variável da tripulação. Então, mas a maior parte dos custos eles são custos fixos, são custos dados. Então a receita auxiliar ela se impulsionou quando teve ali o surgimento das low costs, porque dado que o ativo é fixo e o custo desse ativo ele é fixo, como eu vou incrementar? Então, e colocar ciência na precificação de low cost, não, de receitas auxiliares, ele é mais fácil até assim, porque eu consigo fazer testes ali, cobrando um pouco a mais, um pouco a menos da bagagem, um pouco a mais da marcação, um pouco a menos. Então, sistemas ali para você fazer testes ali são menos arriscados, porque você não tem uma otimização sistêmica. Você não tem uma otimização sistêmica de bagagem, você tem uma otimização em nível consumidor e nível voo. Então, é uma super alavanca de receitas para todas as empresas, está todo mundo investindo nisso. E imagina que você, meu amigo, minha amiga, que está nos ouvindo aqui, e o cara está pensando em implementar a precificação dinâmica, né? Quando você chegou na Gol, obviamente, para a aviação ser um ramo antigo que trabalha com precificação dinâmica já existia. Mas se o cara está pensando em implementar, o que você acha que é fundamental? Alguns pilares fundamentais para o cara poder ver se ele pode jogar o jogo da precificação dinâmica? Eu falaria para não ter pressa, porque... Boa. Porque, sim, para mim a precificação dinâmica ela começa com conceitos fortes. Então, primeiro você tem que estar com um conceito forte. O conceito é segmentação, estatística, posicionamento diferenciado de acordo com o produto. Então, isso é o conceito forte. Esses conceitos estão implementados em matrizes, em tabelas estáticas de preço, na sua tabela de preço. Essa é a primeira questão. A sua cadeia de valor, né, a sua cadeia de distribuição,
está respeitando ali o segmento que é de alto valor, baixo valor, tem valor mais alto, tem preço mais alto, tem preço mais baixo, porque o conceito tem que estar muito forte. E aí depois, às vezes em consultorias, falam assim, vamos colocar aqui o Machine Learning das galáxias, vamos colocar no Advanced Analytics de Plutão e tudo mais. Até é verdade. Só que a gente tem que estar preparado. Quais são... Porque no final você vai ter que falar para o consultor o que é valor no meu negócio, o que é valor para o meu cliente. O valor é tempo, o valor é tá do local certo, o valor é ali cobrar do cliente certo. Então você vai ter que falar qual que é o conceito. Esses conceitos têm que estar muito bem enraizados. E para mim ela começa em regras de negócio. A partir do momento que você tem os conceitos, qual a regra de negócio? Aqui eu cobro mais porque tem mais alto valor, aqui eu cobro menos. Aqui é o segmento. Então as regras de negócio que por si só você roda, olha, a demanda é essa. E a regra de negócio fala qual que é essa escadinha de preços, começa ali o nível de dinamismo. Porque cada vez que você tiver uma nova rodada, olhando para qual que é a demanda, qual que é o preço concorrente, aquilo começa. Aí você pode colocar sistema de otimização, que... desde os mais simples ali envolvendo ali sistemas de one-time series, né, com base em séries históricas, até sistemas contextuais. E aí tem uma questão, qual que é o melhor, né? Mas aí acho que é uma outra, assim, quando todos os fornecedores falam que eles têm o algoritmo das galáxias, né? Qual que é a diferença entre eles, né? Na minha opinião, nem assim, todos eles estão falando a verdade, porque qualquer momento em que você coloca um sistema de otimização, aquilo ali comparando com um input humano estático, né, o que vai ser revisto de tempos em tempos, é um super valor, mas eles não sabem qual que é a diferença do sistema deles para o sistema do outro. Então, por exemplo, um fornecedor pode falar o seguinte, olha, você pode atribuir valor de acordo com o meu sistema Random Forest aqui, beleza? Legal. O meu é um G-Buster, XG-Buster lá, que também tem um super modelo bacana, né? Qual que é o melhor? Às vezes você tem até acadêmicos que podem fazer esses estudos, mas isso demora muito. Mas no fundo, o que é bacana? Você testar na prática. Deixa eu fazer uma POC aqui, né? Então, deixa eu entender aqui num sistema controlado o que o seu sistema faria, o que o outro sistema faria. Aí você testa os dois. Aí você tem várias perspectivas de teste. Bom, quem otimizou mais a receita? A pergunta mais importante. Mas a interface. Um tem um dash gerencial, o outro não tem. Cara, para os gestores isso faz uma mega diferença. O outro é um black box, né? Ele não deixa eu ver aqui qual foi a metodologia que ele usou para tomar a decisão. Esse aqui não é um black box, eu posso colocar variáveis. Então, o sistema, né? o know-how fica dentro da empresa. Então, essa é uma outra variável. O outro é, eu tenho que abandonar tudo que eu fiz até hoje para adotar o sistema desse fornecedor. O outro funciona integrado com meus sistemas internos. Mais amigo do usuário, né? O outro funciona... Putz, eu uso o fornecedor, mas eu consigo colocar uma integração com meus sistemas internos por meio de um CSV na hora de carregar. Então aí acho que mais o teste ali com conceitos fortes é o que vai te direcionar, mas começando pequeno, sem pressa. Bom, Renato, eu vejo, e aí eu queria a sua opinião, que as pessoas acham que ir numa jornada, seja de precificação dinâmica, ou seja, numa jornada de analytics, é só pegar pessoas boas de estatística, programadores, e aí joga numa sala e talvez vai sair ali uma fórmula do sucesso. Eu vejo que essa jornada, esses dois elementos, elas são importantes. Uma pessoa boa de estatística, igualzinho você falou, é importante para trazer uma visão e usar os dados. A programação, é claro, para poder, programar e talvez ser mais dinâmico para não ficar travado nos ferramentas de prateleira. Mas para mim tem um elemento que ele é mais fundamental até do que todos e que vem antes. Que é a pessoa que conhece do negócio, para poder ajudar exatamente a montar esses frameworks que você está falando e essas regras de negócio como limite. E até ajudar a definir, como você falou, o que é valor. Mas o que é valor? Eu não consigo ver essas pessoas, esses atores, vamos dizer assim, analíticos, vamos dizer assim, e também programadores, com esse know-how. E aqui eu acho que é onde que muitas empresas não conseguem avançar, porque não bota a melhor pessoa de negócio para poder participar dessa jornada. Faz sentido isso para você? Eu concordo totalmente. Eu costumo falar assim, olha, num primeiro momento tem um ganho enorme de analytics. Mas no futuro, assim, vai ter robô contra robô. E você não vai estar atingindo a meta. E aí, a culpa é de quem? Né? Do robô. Então acho que a gente não pode delegar, né? As empresas não podem, tem que adotar a tecnologia na medida do possível, mas não podem delegar para um sistema, para uma metodologia,
a missão de qual é o atingimento de meta do negócio, atingimento de resultados do negócio, né? Então, como é que por exemplo, como é que a gente lida com analytics internamente no departamento? A gente tem fornecedores externos de tecnologia e a gente tem o nosso departamento interno de analytics, que é uma outra diretoria. A gente funciona em parceria. Até houve essa discussão. Faz sentido o analytics ficar dentro de revenue, fora de revenue? Eu achei legal ficar fora de revenue. Porque no momento em que a gente começa a se especializar em fazer ali qual que é o melhor sistema de otimização, qual que é o melhor front-end, qual que é a melhor tecnologia back-end, arquitetura de dados, a gente começa a fugir da pergunta primordial como é que eu vou aumentar minha tarifa média, como é que eu vou aumentar minha taxa de ocupação, a gente começa a fugir disso. Por outro lado, se eu delego totalmente para esse tipo de profissional, como é que eu vou atingir minha meta? Ele fala assim, mas eu estava fazendo aqui um front-end, mas o que eu gosto aqui é de ficar fazendo código, então se distancia. Então como é que a gente lida com isso? Os POs são da área de negócio, são de revenue. Então assim, o PO é a pessoa que vai saber, olha, o que eu quero fazer com essa ferramenta? Essa ferramenta é para entregar valor, porque eu quero price points ótimos, e a hora que você me entregar, eu vou testar esses price points ótimos para entender se eu aumentei ali a minha tarifa média em mercados de alta ocupação, ou se eu aumentei a minha ocupação em mercados de baixa ocupação, obviamente. Então, o PO é quem sabe ali, o guardião do porquê. Né? Por que aquilo está sendo atingido? E aí ele direciona, essa semana a sprint vai funcionar dessa maneira, a priorização faz sentido assim porque a gente entrega MVPs que já vão entregando valor. Então esse mix, né? E uma vez que o know-how está na área de negócio, eu nunca vou ter, na hora de investigar por que a tarifa média caiu, essa investigação da causa raiz com conceito forte fica dentro da área de negócio e orientando a área de tecnologia. Então acho que é um mix ali juntando as duas práticas, mas a gente não pode ter robô contra robô. Né? Negócios toca o tambor. No fim do dia dá o driver do negócio com o apoio da equipe de analytics para ele poder ter o resultado o cenário que ele precisa para poder definir. Exatamente. Fantástico. Renato, nós estamos chegando no fim do nosso episódio aqui, infelizmente. Quando o papo é bom, se tivesse cerveja na mesa aqui, então ia mas o Renato vai voltar. Eu já anotei um montão de coisa aqui. Agora, todo episódio tem o nosso momento polêmico. Né? E é a pergunta que não quer calar, que a gente anunciou no começo do episódio. Vai responder agora? Acho que sim, né? Faz aí, manda aí. Qual o melhor horário pra gente comprar passagem, afinal de contas? Vamos lá, eu tô tentando comprar no final de semana. Será que eu tô acertando? E você? Ou eu de madrugada? Madrugadas. O algoritmo tá ajudando quem aí? Qual é o melhor horário pra comprar? Primeiro, existe isso, né? Ou é uma grande falácia ou realmente rola isso? Pessoal, a precificação é dinâmica. Não, mas dá para dar algumas dicas aí. Primeiro que, às vezes as pessoas têm uma sensação que tem um Minion sacaneando ela atrás da tela, né? Assim, a hora que eu fui comprar, o preço aumentou. Aí tem alguém lá, eles estão vendo, não é possível, né? Mas o que acontece é o seguinte, a gente tenta preservar nossa precificação, os 11 níveis, essa metodologia toda, ao máximo dentro do horário comercial, dentro dos dias úteis, por exemplo. Então, se a gente tem que fazer uma promoção para esses usos que estão com parte de ocupação, geralmente é aos finais de semana, mas também não são todos os finais de semana que tem esse tipo de promoção, ou as quartas-feiras, por exemplo, a Gol tem uma promoção que chama Madrugol. Então, a gente usa isso mais para colocar nos usos que precisam de estímulo. Então, não dá para afirmar que vai ter esse tipo de assento mais barato, mas se você comprar fora do horário comercial durante dias úteis ou aos finais de semana, é mais provável que você encontre aí preços mais bacanas, mas a precificação é dinâmica. Falei que era para anotar. Falei que era para final de semana, quarta-feira, mas a precificação é dinâmica depois do horário comercial, galera. Isso aí. Meu Deus, acabou. Jesus. Poxa. Infelizmente, mas olha... Que aula. Bom, a gente avisou no começo. Olha, já fiz alguns benchmarks com o Renato. Sempre eu saio com o caderninho cheio, eu tô saindo daqui de novo. Renato, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua atenção. Foi uma aula, com certeza você vai voltar. E, cara, muito sucesso para você na sua jornada e que você continue sendo essa pessoa que sempre está inspirando outras pessoas e buscando fazer melhor e tá no topo da curva aí de precificação. Muito obrigado. Agradeço a vocês, gente. É muito bacana ver áreas de precificação sendo desenvolvidas no Brasil, porque a gente precisa agregar, assim, tem como maximizar a receita com decisões mais inteligentes e esse pessoal precisa se realizar. Muito bacana. Valeu pelo convite. Fechou. Obrigado. Valeu. Valeu.